Amém? Agora vamos nos alimentar da palavra? Amém? Estão com fome aí? Com fome da palavra? Aí é mais difícil, né? Vamos lá. Deus é maravilhoso. Então a gente vai hoje a palavra hoje está em Daniel. Daniel 5. Amém? Amém? Quem achou aí dá um amém. Amém? Então vamos lá. Diz assim: certa noite, queria que prestassem bem atenção nessa passagem da Bíblia, porque ela é muito interessante. Ela vai retratar um pouco do que estamos passando. E ela é uma história muito interessante. E a gente vai aprender um pouquinho sobre ela, amém? Certa noite, o rei Belsazar, da Babilônia, deu um banquete. Então, o rei Belsazar, filho do rei Nabucodonosor, aquele que era o todo-poderoso rei, né? Ele morreu e ficou o rei Belsazar. Então, o rei Belsazar, na Babilônia, deu um banquete. Convidou 1000 autoridades do país. Olhem a festa que ele fez. Convidou as autoridades, começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxessem copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, que era o rei, havia tirado do templo de Jerusalém. Amém? Olha só esse trecho aí para a gente poder entender. Esse é a chave, tá? Do que a gente vai aprender um pouquinho. O rei Belsazar fez para esses jovens, como é que chamam aí quando faz aquela festa, né, com muita bebida, com bacanal? O pastor está dizendo que é bacanal, rave, né? Os jovens chamam de rave. Então, ele imagina o rei, o filho do rei Nabucodonosor, morreu o pai e ficou ele tomando de conta, né? E imaginei ele fazendo uma festa com banquete, com muita comida, muita bebida, chamou várias prostitutas e chamou todas as autoridades, os filhos das autoridades, disse: vou fazer a festa. Agora, como acontece muito, a gente vê na internet isso, né? Agora é a farofa, não sei de quem, a farofa de não sei o quê. Fizeram uma festa de não sei quantos dias. Imaginem um rei fazendo isso nessa época, né? Então, ele chamou todas as autoridades, fez aquela festa. E aí e para ele chamar atenção ainda mais, né, na festa, para chamar mais atenção, ele disse: tragam para mim os copos para tomar do vinho aqui, para honrar os meus convidados, os copos de ouro, né, os pratos de prata, né, que o pai dele pegou do templo do Senhor, do templo de Jerusalém, da igreja do Senhor, da casa do Senhor. O pai dele pegou os objetos da casa do Senhor e ele resolveu levar isso para a festa dele. Olha só, para a rave dele, com muitas bebidas, usar para o pecado. Olha só esse pequeno versículo, como a gente vai aprender muito, muito dele. Que não está muito longe não do que a gente vê hoje no dia a dia, não é verdade? Hoje nosso templo não tem ouro, não tem prata, mas o que tem querem levar, não é verdade? Não querem honrar. Então a gente é um retrato do que nós somos, do que está acontecendo conosco hoje, tá? E depois dele beber bastante, né? Pegou os melhores copos, os melhores pratos de prata, de vinho, e levou para honrar seus convidados, as mulheres, as concubinas, como chamavam, que eram as prostitutas, né? A usarem para beber o vinho nas taças de ouro do templo de Jerusalém, da casa do Senhor. Trouxeram para ele os copos de ouro e todos começaram a beber vinho nele e louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente, olha só o que aconteceu. Ele nessa festa, achando que ele estava fazendo a festa. De repente apareceu uma mão de um homem. Imaginem, a gente que morre de medo de ver alguma coisa estranha, do nada na festa aparece uma mão escrevendo na parede. E na parede, a parede era toda branca, né? O salão de banquete, o lugar bem iluminado com luz, aparece a mão. Ao ver a mão,
O rei ficou desesperado, né? O rei não sabia o que pensar, ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Há umas versões da Bíblia que dizem que ele se tremia tanto de tanto medo quando ele viu aquela mão. Por que ele tremeu de medo? Porque ele sabia que ele não estava fazendo uma coisa certa. Se estivesse fazendo coisa certa, ele não estaria com medo, ele não teria nada a temer. E ele sabia que estava usando as coisas do Senhor para o pecado. E ele, quando viu a mão, ele ficou morrendo de medo, não sabia o que pensar. Depois ele ficou gritando no salão, ordenou que chamassem os adivinhos, os sábios, os astrólogos, né? Hoje que tem astrólogos, tem os macumbeiros, chamavam os sábios, vamos chamar não sei quem, que esse vai dizer o que significa, o que a mão escreveu, porque ele não sabia o que a mão tinha escrevido, não sabia o significado, não sabia o que aquilo queria dizer para ele. Ele ficou com tanto medo, nós, né, morremos de medo quando aconteceu alguma coisa que estranha com vocês. A gente já fica com medo, imaginem, do nada apareceu uma mão, não é verdade? A gente já tem esse receio. Depois ele gritou e ele disse, eu quero que tragam os adivinhos, trazem, quem vocês, os adivinhos, eu vou dar muito presente, eu vou dar ouro, vou dar isso, vou dar aquilo, para quem me dizer o que significa o que essa mão escreveu aqui na parede. Então todos os sábios do reino, né, chegaram da Babilônia, vieram todos. Imaginem, vários sábios, pessoas inteligentes, cientistas, achando que eu vou decifrar o que significa isso aqui. E ninguém conseguiu ler. Ninguém sabia explicar ao rei o que aquilo queria dizer. O rei, então, no 9 diz assim, o rei se assustou ainda mais, porque quando ele viu que ninguém conseguia decifrar, ele ficou pálido, aí ele ficava com mais medo ainda. E nenhuma das autoridades também sabia o que fazer. Então a rainha mãe, a esposa do rei Nabucodonosor, seu pai, que tinha ouvido o grito do rei, ele na festa, ele gritando lá e ouviu, e ela entrou no salão e disse, que o rei viva para sempre. Não se assuste, nem fique pálido assim, pois aqui o seu reino há um homem que tem espírito dos santos deuses. Olha o que ela diz. Quando Nabucodonosor, seu pai, era rei, esse homem provou que era ajuizado, inteligente e sábio, tão sábio como os deuses. O rei Nabucodonosor pôs esse homem como chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Pois Daniel, olha como ela diz, pois Daniel, esse homem a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza, ele é sábio e inteligente e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chame esse Daniel e ele explicará o que está escrito aqui na parede. Olha o que ela diz. Chame o Daniel, porque na época do seu pai tinha um rapaz aqui que ele sabia, vai interpretar, ele interpreta sonho, interpreta, e ele vai saber o que está escrito na parede. No 13 diz assim, levantaram Daniel até a presença do rei, chamaram Daniel para lá. Você é o mesmo aquele Daniel dos judeus que o meu pai, rei Nabucodonosor, trouxe de Judá como prisioneiros? Já me disseram que o Espírito dos deuses está em você e que você pensa com muita clareza e é muito inteligente e sábio. Há pouco estiveram aqui os sábios e os astrólogos que eu mandei chamar para que lessem a palavra que estão escritas na parede e me explicassem o que elas querem dizer. Porém, eles não puderam dar nenhuma explicação. Mas alguém me disse que você pode explicar mistérios e resolver assuntos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me explicar o que isso quer dizer, você será vestido com roupas de púrpura, com muito brilho, e receberá uma corrente de ouro para pôr no seu pescoço e será a terceira autoridade mais importante do meu reino. Olha o que ele disse para Daniel, olha a proposta que ele fez. Ele estava com tanto medo, que ele disse, se tu conseguir decifrar o que essa mão escreveu aqui na parede, eu vou te dar as melhores roupas. Hoje, qual é a melhor roupa que tem aí esses jovens? Pitbull, não sei o que, é essa roupa? Vou te dar a melhor roupa, eu vou te dar o melhor cordão de ouro, pode escolher o cordão de ouro que tu quiseres, que eu vou te dar, e tu vai ser o terceiro. Se eu sou o rei, tu vai ser o terceiro, depois de mim tu vai mandar nesse reino todinho, mas pelo amor de Deus, decifra o que está escrito aqui.
discípulo que está nessa parede, que ele com tanto medo, queria logo que descobrissem o que estava escrito. E olha que Daniel responde para ele: o Senhor pode ficar com os seus presentes, eu não quero. Se o Senhor não quiser ficar com os seus presentes, não dá para outra pessoa. Mesmo assim, mas não se preocupe, eu vou ler. Você pode ficar com tudo que tu está me ofertando, mas eu vou ler o que está escrito. E vou explicar para o Senhor o que elas querem dizer. O rei deu o reino do seu pai, o reino da Nabucodonosor, e que lhe também deu poder, glória e majestade. No 19 diz assim: o poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Se ele queria, matava uma pessoa, ou se queria, deixava que esse viver. Olha o poder do rei. Levava uns e rebaixava outros, mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como animal. Morava com jumentos selvagens, comia capim como os bois e dormia ao ar livre, ficando molhado no sereno. Isso durou até que ele reconheceu que Deus Altíssimo dormia todos os reinos do mundo e colocava como rei quem ele quer. Olha o que Daniel disse para ele: seu pai, o rei que mandava, seu pai era tão poderoso que ele determinava quem podia viver e quem podia morrer. Seu pai era tão inteligente que ele ficou depois com a cabeça meio norteada, perdeu o juízo. E quando ele voltou a si, Nabucodonosor, pai dele, ele voltou já adorando ao Senhor. E o Senhor é o rei Belsazar, filho do Nabucodonosor, sabia de tudo isso. Mas mesmo assim, não tem sido humilde. O rei Belsazar, que estava fazendo a festa, sabia do que o pai dele tinha passado. Mesmo assim, ele não teve a humildade. Mesmo assim, ele não mudou. Ele se sentiu todo a vaidade do poder, né? A vaidade de poder reinar, de ser o rei, de poder chamar quem ele quisesse fazer a festa. Hoje dizem que a gente descobre a pessoa, né? Quem ela é realmente, dando poder a ela. Quando a pessoa tem um poder, a gente acaba descobrindo quem realmente é ela. Se ela vai usar para o bem ou vai usar para o mal. Assim foi com ele. Ele, com o poder na mão, né, fez uma festa para o mal. E sabendo que o pai dele sofreu por isso. E aí, voltando para o texto. Ao contrário, além disso, o Senhor deu louvores e deuses da prata, ouro e bronze. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver e que decide tudo o que acontece com o Senhor. É por isso que ele mandou essa mão escrever nas paredes essas palavras. Olha, preste bem atenção que ele falou, Daniel. Disse: o Senhor está irado. Ele colocou essas palavras na parede. Ele mandou essa mão escrever na parede essas palavras. Olha o que a palavra diz: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Não esqueçam essa palavra. Eu sei que é difícil, né? Mas era essa a palavra que estava escrita na parede. Mene, Mene, Tekel e Parsim. E ele vai explicar o que significa. Ele diz: olha, agora eu vou te explicar o que significa essas palavras. Mene quer dizer que Deus contou o número dos seus dias, do seu reinado, e resolveu terminá-lo. Ou seja, tu vai morrer. Tekel quer dizer, Deus te colocou na balança e pesou muito pouco. Ele disse, Tekel disse, o Senhor fez o teu julgamento. Colocou na balança quem tu és, das tuas bondades e de todos os teus pecados. Ele viu que tu não está valendo nada. Pesou muito todos os teus pecados. E Parsim, que quer dizer, o teu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Aí o rei Belsazar mandou que vestissem Daniel com roupa de púrpura, pusessem uma corrente de ouro em seu pescoço, anunciassem que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. Naquela mesma noite, Belsazar morreu.
E o Dário, o rei do país da Média, que tinha 62 anos de idade, começou a reinar naquele lugar. Olha o que Deus, o Senhor, fez. Ele cumpriu o que ele escreveu naquela parede. O Senhor escreveu Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mene, Mene, que significa teus dias estão contados. Parsim, Tekel, que significa você foi julgado pelo Senhor. Deus colocou na balança e viu que teu peso não está valendo muito. E Parsim significa o teu reino, de quem tu tinha todo esse poder, vai ser dividido para o lado ruim. A gente, sem perceber, eu li um capítulo todinho, e sem perceber, a gente, em uma história, né, a gente aprendeu em um capítulo uma história que vale muito para a nossa vida. Vamos aprender assim, o que esses tempos, né, trouxeram de mudança para a nossa vida como ser humano. Né? A gente parando para pensar sobre Belsazar. A gente não está muito longe do reino de Belsazar, não. Sabe por quê? Porque hoje acontece muito isso. A gente pensa que, porque era muito no passado, isso aconteceu. Não. Acontece nos dias de hoje. Dá para um jovem, alguém que se diz dá um poder para ele. A primeira coisa que ele faz é uma festa. Convida todos os jovens, os filhos de autoridade, filho do prefeito, filho não sei de quem. Chama e coloca as melhores bebidas, as mais caras. Não querem saber nem o que é bebida. E querem colocar comida, droga, querem chamar atenção. É a primeira coisa que faz. O grande pecado dele não foi só isso. O pecado maior, porque ele pegou as coisas do templo. Pegou para usar para o pecado. Para dar de beber para prostitutas, para o pecado dele. Ele cometeu grande pecado. Ele assinou a sentença de morte com o Senhor. E o Senhor ficou irado. Deus ficou irado. Porque Deus, Ele quer que nós cuidemos do que é dele. Nós estamos aqui para cuidar do que é do Senhor. E Ele mostrou com essa palavra as consequências, né, das falhas de não cuidar do templo, de não cuidar do Senhor. Nós, às vezes, com o que aconteceu ultimamente, a gente pensa, todos nós, assim, será que eu não tenho um pouco de culpa? Será que eu poderia ter vigiado mais? Será que eu poderia fazer isso? Será que onde eu errei? Né? A gente, onde que a gente errou? Né? A gente vem e para. Será que eu precisava ter ido mais lá na igreja? Onde eu errei? O que eu precisava melhorar? Não é verdade? Porque esse templo não é do pastor, esse templo é do Senhor. E Deus nos chamou para cuidar do templo. E nós temos o dever e a obrigação de cuidar do templo do Senhor. Cuidar, manter limpo, tirar um pouco do nosso tempo. O templo, eu não falo só, nós abrimos muito nossa boca para dizer, eu sou a igreja. Será que eu sou igreja para abrir a boca para dizer que eu sou igreja? Será que eu tenho moral para dizer que eu sou igreja? O que eu estou errando, eu como igreja? A Bíblia fala que nós somos o templo do Senhor. O nosso corpo é o templo do Senhor. Como é que eu estou usando o meu corpo? Não é verdade? O que eu estou fazendo? O que eu estou errando? Onde eu preciso melhorar? A gente às vezes usa o templo do Senhor para muitas coisas ruins. Sabe por quê? Porque assim, a gente não fala só de ouro, de prata, de bens materiais, como fala a palavra que ele desonrou. Mas nós não estamos honrando o templo do Senhor, não só com isso. Dentro da igreja nós falamos palavrões. Dentro da igreja nós não respeitamos o pastor. Na hora que o pastor está falando, a primeira coisa que a gente faz é beber água, vai lá para o banheiro, vai não sei para onde para fazer alguma coisa. A gente não honra o templo do Senhor. A gente vem aqui às vezes só para passar o tempo, a gente não honra. E essa palavra, ela vem mostrar só com bens materiais, mas honrar o templo do Senhor não é só com bens materiais. Nós podemos isso fazer no nosso dia a dia, né? Quando vir ao templo santo, limpar, fazer onde precisa, está precisando de alguma coisa, o que a gente pode melhorar para colocar mais pessoas nessa igreja, para levar mais o nome do Senhor, onde eu estou errando, o que eu preciso cuidar. Às vezes, muito de nós se achamos no direito de dizer, eu vou pegar aqui do templo, vou levando ali, a vassoura ninguém vai perceber, eu vou levando ali para ali, eu vou levar, deixa jogado por ali.
deixa jogado vassoura lá pelo quintal, deixa jogado ali pelo banheiro as coisas, some, leva. A gente às vezes não cuida. É pequenas coisas que talvez ninguém nem perceba, mas que para o Senhor isso vale muito. Isso significa quanto nós honramos o Senhor com as coisas do Senhor. Eu já ouvi muito, não vou mentir para vocês, eu já ouvi até pessoas, né, da igreja, pessoas que vêm assim, pastora, a senhora libera ali para mim, né, algum instrumento, alguma coisa da igreja, lá para mim fazer tal coisa. Aproveitar que ainda não roubaram isso aqui ainda, né? Já me falaram isso. Já pensou? Eu ouvi isso. Aproveitar que ainda não roubaram isso, me empreste aqui lá em casa, vai estar bem cuidado. Gente, isso não é a pastora que está emprestando, não é o objeto, não é o valor do objeto. São coisas de Deus. São coisas para honrar o templo do Senhor. É do Senhor, não é meu. Às vezes a gente se acha assim, não é o valor material. Não é o valor material. É porque é do Senhor. Pode ser de ouro, de prata, pode até não valer muito, valer alguns centavos, mas é do Senhor. Às vezes a gente vê uma moedinha, como né, que entrou aqui, não quis levar moedinha, né? Porque ele disse, não, acho que vai fazer peso. Mas para o Senhor isso vale muito. Porque é dele. Tudo que é dele. E Ele quer. E Ele fica irado quando nós não respeitamos o que é dele. Por isso que Ele fala, quando nós falamos aqui, quando pregamos, falamos sobre tudo que é do Senhor, não fala só desses bens, não. Tudo que o Senhor, nós temos, a palavra diz que tudo, em primeiro lugar, é do Senhor. Em primeiro lugar é do Senhor. Tudo que nós temos até o que nós, né, no dízimos e oferta, nós temos que abrir mão e dizer, olha, em primeiro lugar, eu recebi esse mês R$1.000, mas é do Senhor. Vou tirar primeiro o dinheiro dele. O que sobrar, eu faço o que eu tenho que pagar minhas contas, eu pago a energia, pago a luz, porque eu deixei em primeiro lugar dele. O Senhor quer Ele, as melhores coisas, as primeiras coisas é dele. Nós não fazemos isso. Fazemos o contrário. Vou pagar todas as minhas contas, o que sobrar eu levo lá no gasofilaço. Ah, sobrou ali um dinheiro do pão, vou pegar lá, sobrou, poxa, aqui na minha bolsa sobrou umas moedinhas, eu vou levar lá para o Senhor. Como se fossem os últimos, não. O Senhor que é o melhor, o primeiro. Nessa palavra Ele mostra como devemos honrar a casa dEle. Devemos honrar a casa dEle, honrar o que é dEle. Porque é para Ele toda a honra e toda a glória. Amém? É para Ele, não é para beneficiar ninguém, é para o Senhor, é dEle. Não importa o que Ele vai fazer, é dEle. Nós temos que, em primeiro lugar, colocar Ele na nossa vida. Não adianta a gente dizer, o Senhor é em primeiro lugar na minha vida, mas na hora de dizimar é o último, se sobrar. Não é verdade? A gente tem que honrar o Senhor. Essa palavra diz isso. Eu li um capítulo todinho, maravilhoso, mas que diz e me ensinou muito. E eu creio que vai ensinar muito mais. Cada um de nós vai nos fazer nos refletirmos, olharmos, ser mais atentos à casa do Senhor, porque não é de ninguém. A casa, o templo é nosso, é da Igreja Batista das Nações. Cada um tem um pedacinho daqui, cada um é nosso, é do Senhor, para Ele toda a honra e toda a glória. A gente às vezes se estressa quando diz assim, hoje eu tirei o dia para limpar, pastora. Ou então semana passada vai ser a irmã. Ai, não vai dar para mim, vai se chovendo. Ai, por que a irmã não foi? Por que a outra não foi? A gente sempre, né, é verdade? A gente às vezes diz, é para o Senhor. Eu não estou fazendo isso porque a irmã não quer ir. Eu não estou fazendo isso porque eu tenho que fazer porque hoje tem culto. Não. Eu estou me doando para o Senhor. Eu estou fazendo o meu melhor. E quando fizer as coisas para o Senhor, tem que ser o melhor. Não é de qualquer jeito. Não é vir para o templo aqui fazer uma limpeza com raiva. Não é vir aqui da mesma forma. Vim aqui porque eu tenho que arrumar, tenho que ornamentar porque está em cima da hora, porque tem que fazer isso. Não. Eu venho com todo aquele gás. Eu vou fazer porque hoje vai ser o culto maravilhoso, porque a gente vai honrar o Senhor, vai dar glórias e glórias para Ele. E não vai ser de qualquer forma. Essa igreja tem que estar impecável. Esse templo tem que estar impecável para o Senhor, que é para Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Amém. Que Deus é maravilhoso. E essa palavra vai de encontro ao teu coração. Eu sei que vai fazer muita gente refletir de que nós fazemos no nosso dia a dia, de que nós precisamos dedicar mais ao Senhor, do nosso dia a dia, não só com pessoas, do que como devemos nos portar no templo do Senhor, quem nós somos. Não vem de qualquer jeito, porque é um lugar sagrado, é para Ele, é por Ele que nós estamos aqui. Amém?